TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do Conversas Bíblicas, esse encontro semanal que nós temos todas as quintas-feiras nesse horário, a partir do meio-dia, e que também você pode ouvir pela Rádio Manaim, pode assistir pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou então no Facebook da Rádio Manaim, e lá você pode colocar o seu comentário. É uma alegria tê-lo mais uma vez conosco. Nós estamos tratando de um tema, e o tema é comunhão, e esta é a terceira edição do Conversas Bíblicas com esse tema. Então eu quero recomendar a você que não assistiu os dois anteriores, que assista lá no Facebook, lá no canal da Igreja Maranata no YouTube. Você entra lá, tem a lupa do YouTube, não é essa, você vai na lupa que tem ali no lugar de você procurar, de buscar do canal. E ali você coloca a palavra Conversas Bíblicas, essa expressão, e você vai ter, então, uma relação dos Conversas Bíblicas. Você pode ir pelas datas e aí você assiste as duas edições anteriores para poder se situar melhor nesse tema que nós estamos tratando aqui hoje. E mais uma vez, eu recebo aqui no nosso estúdio, no Manaim de Domingos Martins, o pastor Diniz Cipreste para tratarmos desse assunto. Diniz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor a todos. Vamos lá. A gente começa o programa Conversas Bíblicas e, como sempre, a gente começa com um texto da palavra, que vai ser o texto básico para esta edição. E eu vou ler esse texto agora, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, o verso de número 7, e que diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diniz, falamos sobre a comunhão na igreja primitiva, falamos sobre a experiência dos apóstolos ali, da comunhão com o Senhor Jesus. E agora nós temos um texto que ele resume algumas experiências, dentre elas a comunhão, né? O texto fala, temos comunhão, né, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é um texto que aborda algumas até doutrinas que nós vivemos na obra e tudo mais. E aqui a pergunta e o que nos traz aqui é o seguinte: qual é a experiência da obra hoje? Falamos sobre o início, falamos sobre a igreja primitiva, apóstolos, mas hoje, como é que a gente pode abordar essa experiência da comunhão no meio da igreja fiel, desta igreja que se prepara para o arrebatamento? Nós falamos que esse ensino é maravilhoso e glorioso porque você está tratando do verdadeiro evangelho. Você está tratando o evangelho é boas novas. E as boas novas que nós recebemos, as boas novas foram essas. Jesus está vivo. Ressuscitou e está vivo. Foi o grande presente, a grande dádiva da igreja. Falamos da necessidade de perseverarmos nisso. E o texto bíblico agora nos traz um ensino glorioso sobre essa comunhão. Então, assim, se andarmos. Primeiro é um se. É uma condicional. Você pode andar na luz ou não. Então, você tem uma experiência com a luz, mas você precisa de permanecer na luz. E essa luz fala de uma ação do Espírito Santo, né? Vamos voltar aqui a Paulo. Uma luz brilhou no caminho dele. Mas ele ouviu ali a voz do Senhor. Mas você vai ver em diversos momentos da vida de Paulo, ele ouvindo a voz do Senhor. Então, você ouviu a voz do Senhor e Jesus vai continuar se revelando a você. Então, Jesus é a luz do mundo. Você vai andar nesta luz. Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então a primeira comunhão é com a luz. Quando eu ando na luz e você, meu irmão, anda na luz, nós estamos andando na mesma luz. A direção é a mesma, o ensino é o mesmo, o evangelho é o mesmo, porque a luz é a mesma. E isso daí, se andarmos na luz, como ele na luz está, eu estou na luz, você está na luz e ele está na luz. Estamos todos na mesma luz, na mesma comunhão.
Sendo assim, essa luz nos faz corpo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão. Então, eu tenho comunhão no Espírito com você, com meu irmão e com todos os que andam na luz. Então, todos que andam na luz formam uma igreja que tem comunhão. Se nós andamos na luz, então nós temos comunhão. Então, nós somos corpo. Nós somos um corpo. Isso é uma doutrina bíblica. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Então, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus, ele atua no corpo. E aí vamos voltar ao cálice. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, é o novo pacto no meu sangue. O que tinha no cálice? Vinho. Vinho. O vinho é tipo de quê? Tipo do Espírito Santo. Tipo do Espírito Santo. Então, a comunhão é a comunhão do cálice, do pacto, é a comunhão do Espírito. O corpo está vivo porque o Espírito dá vida ao corpo. Então, se o Espírito sai do corpo, é um corpo morto. Mas o Espírito, ele dá vida ao corpo. Então, o corpo é corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo quando ela anda na luz. E se ela anda na luz, ela depende da revelação. Jesus é o cabeça desse corpo. Então, se ela anda na orientação do Senhor, se Jesus está vivo, se Jesus é o cabeça dessa igreja, se ele dirige essa igreja, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tudo, não é de algum não, é de todo o pecado. Então, há uma bênção para o homem. Jesus quer se revelar, nós falamos isso já anteriormente. Jesus quer se dar a conhecer. Não é conhecer de ouvir falar, não, é conhecer Jesus. É saber que ele está vivo, estar com ele. Não é saber que ele existe. Sim. É conhecer, é ouvir a sua voz, é ter uma experiência real com ele. Sim. Então você tem esse conhecimento. E agora você vai ter essa comunhão através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele visita a igreja e ele conhece o cabeça que é Cristo. Então a Bíblia diz assim: vós não sabeis pedir como convém. O homem em si mesmo, ele é tão ruim, a natureza do homem é tão débil, que a Bíblia diz que nós não sabemos nem o que pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra do Senhor fala mais, que o Espírito Santo, ele conhece a nossa necessidade, mas ele conhece a mente de Cristo. Então, é o sangue que atua na vida da igreja, porque o que o sangue faz no corpo? Ele traz, já estamos entrando aqui no assunto um pouquinho, que é corpo de Cristo, mas está ligado. O sangue leva para a célula oxigênio, ele nutre a célula, ele leva lá os nutrientes, o alimento para a célula, e ele tira a impureza, ele dá vida ao corpo. E a igreja, ela tem essa bênção, porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não tem comunhão. E Jesus está vivo, e a igreja está viva quando o Espírito de Jesus está dando vida à igreja. E ele está revelando à igreja aquilo que o cabeça, que é Cristo, que é o Senhor da igreja, e é tudo para a igreja, é aquilo que ele está fazendo no corpo. Então, quando você fala de um corpo, se eu estou aqui fazendo um gesto, esse comando veio da cabeça. A igreja é isso que você encontra na vida dos apóstolos, que perseveraram na comunhão. Então você vê um apóstolo Paulo com uma ideia: eu vou para Bitínia, o Espírito Santo visitou ele teve uma visão celestial, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: o evangelho que eu preguei
ele não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas é o poder de Deus. É o Espírito Santo revelando a ele. Eu aprendi do Senhor, e o Senhor me ensinou. O Evangelho, quando você descobre que Jesus está vivo, que ele ainda é o cabeça da igreja, que a igreja precisa dele, depende dele, e que eu sou pobre e necessitado, ou miserável homem que eu sou, como disse Paulo, mas Jesus é tudo, você vai viver essa experiência, que é a igreja, corpo vivo, onde alguém entra num culto e a igreja está reunida, porque a igreja não é só quando ela está reunida, ali ela está reunida fisicamente num templo, né? A gente costuma chamar igreja de... O templo dá o nome de igreja, mas ali é um templo. Igreja mesmo são os salvos, a igreja de Cristo. É a igreja dos salvos, não é a denominação, é a igreja dos salvos. E quando você entra, às vezes, num culto, num templo, e você encontra uma igreja viva ali, a pessoa não vai ficar maravilhada com o pastor. Ah, que pastor, que sermão, que pregação, que é comum. E você pode botar um grande orador e alguém fica até impressionado, mas não muda nada na vida da pessoa. Ah, um grupo cantou, que lindo, que vozes, que coisa maravilhosa. Mas quando você tem uma igreja que o Senhor está se revelando ali, o Espírito Santo está revelando Jesus naquela igreja, o necessitado que entra ali, seja ele servo de Deus ou não, ele vai sair dali maravilhado com Jesus. Vai sair com o coração ardendo. Ardendo. Ele vai ficar maravilhado com Jesus, porque não é o pastor, é mais do que aquilo. Ele disse assim, eu já tive a ocasião de pregar numa igreja, e acabar o culto, uma visitante me procurou. Assim, pastor, e assim com uma cara de assustada, assim, o senhor me conhece da onde? Aí eu disse, não, eu acho que eu não te conheço, não. Não, o senhor me conhece. Porque o senhor falou para mim. Aí até falou assim, o senhor pregou olhando para mim. Eu disse, não peguei olhando para a senhora, não. Ela disse, não, o senhor até estava olhando para mim. Eu disse, mas por que você fala isso? Ela disse assim, não, porque o senhor falou de um monte de coisa da minha vida, o senhor falou ali. Aí eu brinquei com ela, em tom de brincadeira, mas para fazer ela entender, eu disse assim, olha, eu não te conheço, não. Mas uma pessoa que te conhece muito me falou de você. Aí ela disse, eu logo vi. Ela disse, quem foi? Eu disse, foi o Senhor Jesus. Aí expliquei para ela, nós temos um grupo orando pelo culto. E o Senhor se revela a esse grupo. E ele fala, e eu não sabia que era você, mas eu recebi dons espirituais. É o corpo vivo. É o corpo que sente, é o corpo que vê, é o corpo que ouve. Eu recebi dons espirituais de uma igreja que tem comunhão. E Jesus está falando com essa igreja. Eu disse, ele me falou a seu respeito. E ela ficou maravilhada, não foi comigo. Eu expliquei para ela que não era eu, é Jesus. E é isso que o homem precisa, de ter esse encontro. Ela teve ali a primeira experiência dela com Jesus, ela ouviu a voz dele. Agora depois você precisa de perseverar nessa comunhão, não pode deixar isso para trás. Se andarmos, né? Se andarmos, se continuarmos vivendo essa... Sim, que não pode virar uma história, né? Uhum. Eu andei na luz. Não, é andar, é o caminho, andar nele, você tem de permanecer. Isso é a igreja, corpo de Cristo, isso é a vida da igreja. Tem um hino que diz que a vida é Cristo, a vida da igreja é Cristo. E é verdade. Esse Jesus vivo, ele é a vida da igreja. Se não tem esse Jesus vivo, é corpo morto, é igreja morta. Simples assim. Então, para vivermos comunhão, a verdadeira comunhão, temos que estar no corpo ligados ao cabeça. É aquilo que nós falamos dos apóstolos. Hoje nós vemos muito no meio evangélico uma deturpação do evangelho, uma deturpação da verdade. A igreja primitiva, ela permanecia na comunhão e unânimes, reunidos. A igreja estava reunida. Porque o homem precisa de saber o seguinte, Deus te chamou para receber uma bênção, mas Deus te chamou para ser corpo vivo, para você ser uma bênção. Esse é o chamado. Então você, quando vai ao culto, você recebe bênção, porque você faz parte de um corpo vivo. O corpo é isso, né? Então, se um dedo aqui, uma ferpa aqui trouxe uma infecção para esse dedo, todo o corpo vai ter febre, vai reagir em defesa. A igreja é isso. Eu vou à igreja porque eu recebo bênção e eu sou bênção. Às vezes, numa oração que uma criança faz no meio da igreja,
o Senhor visita a igreja e abençoa a igreja. Um dom espiritual, uma mensagem, um louvor, uma irmã canta um louvor no Espírito e o Senhor cura uma vida, liberta uma vida. Isso é o quê? Jesus se revelando no corpo, através de alguém do corpo. Então dizer que crente, nós temos hoje uma bênção nos nossos dias, nas modernidades de hoje, você poder assistir um culto transmitido pelo YouTube, você ter outros recursos de redes sociais. E isso leva algumas pessoas a acharem que ele pode ser crente em casa. E são chamados desigrejados. E você pode, numa necessidade, num momento, assistir culto em casa, mas isso não dispensa de você de ter comunhão com os irmãos. Você precisa ir na igreja saber da luta do seu irmão, chorar junto com ele, se alegrar com ele. É o corpo. E nós estamos falando de corpo aqui porque o corpo é vivo. Nós estamos falando de comunhão. Esse corpo tem comunhão. E aí é corpo porque tem comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Por isso que os apóstolos no caminho de Emaús, quando eles ouviram Jesus, quando tiveram um encontro com Jesus, eles voltaram para a comunhão. Maria, quando estava no túmulo, ela voltou para a comunhão. É isso que o evangelho verdadeiro faz com o homem. A boa nova é Jesus está vivo. A grande mensagem da igreja primitiva era: Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. A igreja fiel hoje, a grande mensagem dela é essa. Jesus está vivo não foi porque ninguém me contou, não. Eu tive encontro com ele. Glória a Deus. Eu estou em comunhão com ele. Estou em comunhão com ele. E se eu estou em comunhão com ele, e se isso é verdade, eu não estou andando em trevas. Eu sou corpo. Glória eu estou lá a Jesus. socorrendo o meu irmão e estou sendo socorrido. Então esse negócio de desigrejado, que eu não preciso de igreja. Ah, mas eu não preciso de igreja porque eu não preciso de homem, pastor, não é maior do que ninguém. Não é maior do que ninguém mesmo. Nem maior e nem melhor. A Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. O pastor, ele tem um chamado para o ministério, mas cada um de nós que conhece Jesus foi chamado a fazer parte de um corpo vivo e ser bênção. Então vai para a igreja, ser bênção na vida da igreja. Ah, mas eu sou humilde, eu não tenho recurso nem nada. A sua oração vai fazer a diferença lá. Você sabendo da luta do seu irmão vai fazer a diferença, você é corpo vivo, você vai ser bênção, você vai transmitir bênção e receber bênção. Glória a Jesus. Inclusive, eu vivi, e assim, tem muitos irmãos e irmãs hoje que estão firmes diante do Senhor e tudo mais, e eu fui beneficiado porque eram pessoas que, quando estavam dando os primeiros passos na igreja, já depois de definirem e começando ali a assistir os cultos, eu chamava e falava assim: olha, eu vou fazer um negócio com você, eu tenho um pedido para te fazer. Qual que é o pedido? Meu pedido é para você orar por mim. Aí a pessoa fala: não, mas eu estou começando agora, você que tinha que orar por mim. Eu falei: não, o acordo aqui é o seguinte, eu até oro por você, mas o acordo é que você ore por mim. E depois de algum tempo, eu tenho pastores, esposas de pastores hoje, com quem eu tratei assim há muitos anos atrás, e que diziam assim: olha, a primeira coisa que eu entendi que é o que é comunhão. Eu estou chegando, mas eu entendi que eu tenho como viver, como eu faço parte de um corpo, eu estou integrado a um corpo, num pedido simples: ora por mim. E eu era o beneficiado porque todo mundo estava orando por mim. Josias, nós pastores sabemos muito bem disso. Nós somos maior do que ninguém, melhor do que ninguém, mas como nós somos abençoados pelo corpo. Porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela sabe que a bênção é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria. A bênção é que ele venceu a morte e ele está vivo. E só ele fez isso. Você não pode dizer isso a respeito de ninguém, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Maria. Quem venceu a morte foi Jesus. Quem ressuscitou está se revelando é ele, o Salvador é ele. Então Jesus é tudo para nós. Então a igreja, ela olha para o pastor e ela não vê um super-homem. Ela sabe da responsabilidade que ele tem e ele tem a obrigação de dar um testemunho, de viver o evangelho. Mas como a igreja sabe que o pastor não é um super-homem, nós temos uma igreja que ora por nós. E essa é a nossa bênção. Ora por nós e ora pela nossa família. E muitas vezes o que nós estamos falando no púlpito, e alguém às vezes fica até impressionado: mas que coisa, pastor, aquilo que o senhor falava eu precisei de ouvir. Aí você vai dizer assim: não fui eu não. Aquele foi uma irmãzinha humilde que tem aqui na igreja, que acorda 3 horas da manhã para orar. Ela trouxe um dom e eu fui no dom ali, trouxe a direção da mensagem, a direção do louvor, e a bênção que você recebeu é esse corpo, é alguém que estava orando por mim e por você. É a comunhão, a bênção da comunhão. Diniz, quero te agradecer.
estarmos juntos, né, e tratarmos desse assunto. Estarmos em comunhão. Estarmos em comunhão, isso é maravilhoso, mais uma experiência, a gente Glória a cresce Deus. muito com isso. Eu costumo dizer o seguinte, você pega 2, 3 pastores para conversar sobre qualquer coisa na Bíblia, pode dar tempo porque a riqueza não para, né? Não dá para conversar muita coisa, a gente for aqui, né? Nessa comunhão, nós vamos longe. Vamos longe. Meu companheiro, a paz do Senhor, obrigado. Paz do Já Senhor. fica o convite para em outras ocasiões estarmos juntos, tratando também de outros temas e outras conversas bíblicas. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição e mais uma sequência do programa Conversas Bíblicas. E já faço um convite para você, próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez aqui na Rádio Manaim, TV Manaim, no Facebook da Rádio Manaim, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, com um novo tema dentro do programa Conversas Bíblicas. Marque na sua agenda, você já é nosso convidado especial para participar, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.